Estamos começando a nossa primeira videoaula das lições da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Nova Esperança, sou o pastor Flávio. E nossa primeira videoaula inicia com os princípios batistas que nós estamos baseando as nossas aulas na revista Pacto e Comunhão, uma edição de 2010 da Convenção Batista Brasileira, e lá temos tudo aquilo que configura o que é um crente batista. Então nós estamos estudando isso. Estamos agora nos princípios batistas, nessa nossa primeira aula, vamos seguir por eles por mais algumas aulas, e especialmente hoje vamos tratar sobre a autoridade que está sobre nós, Igreja Batista, sobre nós, crentes batistas. E nós temos três fontes de autoridade. Três fontes que para nós são inquestionáveis dentro do nosso entendimento do que seja a Igreja de Cristo. A primeira autoridade que há sobre a Igreja de Cristo é a própria pessoa de Cristo. Ele é o Senhor da sua Igreja. Também as Escrituras, porque são elas que dão todo o norteamento para a Igreja. E a outra fonte de autoridade é o Espírito Santo, porque é a pessoa de Deus presente na Igreja, que faz com que a Igreja seja militante e siga para o alvo, que é Cristo. Então, dentro dessas três fontes de autoridades para nós, povo batista, Cristo como Senhor, as Sagradas Escrituras, que estão na Bíblia Sagrada, e o Espírito Santo, nós vamos para o primeiro ponto, a primeira fonte de autoridade, que é Cristo como Senhor. Então, Jesus é a fonte suprema da autoridade cristã. Não há outra autoridade sobre Cristo. Cristo não divide a sua autoridade com mais ninguém na sua supremacia. E a sua soberania, ela emana justamente porque ele é pessoa divina e tem poder divino. Ele é o unigênito Filho de Deus. E essa sua soberania divina emana também da sua redenção vicária. Jesus morreu no nosso lugar. Através da sua morte e também da sua ressurreição vitoriosa na cruz do Calvário, ele configura a autoridade sobre a sua igreja. A sua igreja vive debaixo dessa expectativa, de que pela fé nós cremos que somos redimidos pelo sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário. E ele, que é as primícias da ressurreição, cremos que como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos no último dia, quando da sua segunda vinda, nós ressuscitaremos com Cristo. E isso configura uma esperança para nós, Igreja cristã. Ainda, a sua autoridade, a autoridade de Cristo, ela é a expressão de um amor justo, porque Deus amou, e esse amor cumpre a justiça de Deus, Cristo cumpre a justiça de Deus em amor, morrendo por nós na cruz do Calvário. A sua autoridade também é a expressão de sabedoria divina, e também a sua autoridade é a expressão da santidade divina. Então é inquestionável em Cristo o amor justo, a sabedoria infinita e a santidade divina. Então, isso se aplica à totalidade da nossa vida. Então, o amor de Cristo transforma o coração do crente para amar. A sabedoria de Cristo no seio da sua igreja leva a sua igreja a viver de forma sábia nesse mundo. E a santidade divina de Cristo na igreja faz com que a igreja se separe da realidade degradante, decadente desse mundo pervertido, e a igreja seja um referencial
desse amor, dessa sabedoria e dessa santidade divina. Por isso, Cristo é autoridade. E essa autoridade se expressa assim na vida da sua igreja. E a sua autoridade, ela vai exigir de nós, cristãos, obediência aos mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós daremos prova do nosso amor por Cristo, por vivermos em obediência aos seus mandamentos, por nos dedicarmos ao seu serviço. O serviço cristão é muito amplo, né? Na vida da igreja ele se dá primeiramente pela adoração. Em Cristo nós temos acesso ao Pai e podemos adorar o Pai, mas em Cristo também nós prestamos serviços a Deus na comunidade dos santos, internamente na igreja, mas também fora da igreja. A ação do cristão não se restringe apenas ao ambiente eclesiástico, ao ambiente de igreja, mas ela extrapola essa ambiência e ela alcança a humanidade toda, a sociedade toda. E isso tem a ver com a fidelidade ao seu reino. Porque o reino de Deus está posto em nós, está posto para nós. Nós temos que viver em fidelidade ao reino. Essa fidelidade nós vivemos não apenas no âmbito da igreja, mas fora da igreja. E talvez a maneira mais assim convincente da igreja ser igreja é fora do seu ambiente. É onde ela precisa ser sal e luz. E a autoridade de Cristo exige do cristão também que a máxima devoção à sua pessoa. Tudo isso fazemos para a honra e para a glória de Cristo. Não fazemos para a nossa honra e para a nossa glória, para a honra e para a glória de nenhum oficial da igreja. Isso é para Cristo, né? Então toda a nossa vida glorifica a pessoa de Jesus Cristo, que é a autoridade que temos sobre a nossa vida. Então a suprema fonte de autoridade é o Senhor Jesus Cristo. E toda a esfera da vida cristã está sujeita a ela. Então, essa seria a primeira fonte de autoridade nossa, povo batista. Segunda autoridade são as Sagradas Escrituras, né? Então, a Bíblia, para nós, as Escrituras Sagradas, estão ali. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não se transforma em palavra de Deus e a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E por ser a palavra de Deus, para nós crentes, para nós cristãos, ela é a suprema regra de fé e de prática. Salmo 119 diz, no Salmo 119, versículo 105, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Nesse paralelismo judaico, da literatura judaica, nós vemos a expressão ratificada de que a palavra de Deus aponta um caminho, uma conduta, né? Então, a conduta nossa vem em acordo às nossas convicções. Ela é uma expressão, a concretude, a objetividade das nossas convicções, da nossa fé. Então, ela é suprema, a Bíblia é a suprema regra de fé e de prática, de crença e de conduta. E ela é a testemunha fidedigna e inspirada dos atos maravilhosos de Deus através da revelação de si mesmo e da redenção que há em Jesus Cristo. Então, as Escrituras revelam a mente de Cristo e ensinam o significado do seu domínio. Nós entendemos quem Cristo é pelas Escrituras e nós entendemos a abrangência da obra, da pessoa, em primeiro lugar da pessoa, da obra dos ensinos de Cristo, quer dizer, do seu domínio, por meio da palavra. Nós podemos ter revelação de Deus, a gente sabe disso, de uma forma muito geral, na história,
na própria introspecção nossa, na própria interioridade nossa, na natureza. Nós vemos a Deus revelado na sua obra criada. Nós vemos atos de Deus conduzindo a história, mas de uma maneira muito especial, muito específica, através das Escrituras que apontam para Cristo. Cristo se torna real na nossa vida pela experiência que temos com Ele e pela revelação de quem Ele é na sua palavra. As Escrituras revelam Cristo para nós. Nós sabemos quem Jesus é pelas suas palavras. E as Sagradas Escrituras, a Bíblia é a revelação da vontade de Deus para a humanidade. Deus não revela apenas a sua vontade apenas para a sua igreja, né? A sua vontade é revelada para a humanidade através da sua palavra, porque ela é quem atrai as pessoas até Cristo. E é ela que guia as pessoas às questões da fé em Cristo e do dever moral. Então, a Bíblia, ela mostra para a humanidade o caminho para a salvação e como que se dá a vida em salvação. Então, o que cabe à pessoa, ao indivíduo, em relação às Escrituras? Primeira coisa é a responsabilidade. A responsabilidade de ter uma vida de leitura, de meditação, de estudo, de reflexão nos textos sagrados, na Bíblia Sagrada. Procurando entender pela própria ação, que a gente vai ver daqui a pouco da outra fonte de autoridade, que é o Espírito Santo, do teor da mensagem da palavra de Deus. Então, precisamos ter uma atitude reverente, de oração. Não é simplesmente abrir a Bíblia como um livro qualquer. É abrir a Bíblia como a grande fonte de sabedoria de Deus para nós, aqueles a quem Ele ama. E a Bíblia, procurando o teor da sua mensagem e orientar a nossa vida sob a disciplina e a instrução da palavra de Deus. Lá em Atos 17 a gente vê como os crentes bereanos, eles eram mais nobres que os tessalonicenses porque eles procuravam checar nas Escrituras se as coisas eram como realmente elas estavam sendo pregadas. A questão não é pôr em dúvida, a questão é satisfazer os anseios da nossa alma. Nós fomos feitos para razoarmos, para pensarmos sobre as coisas. E quando nós deixamos que a Bíblia conduza os nossos pensamentos, com que ela seja condutora e com que ela se desdobre em cenário da maravilha de Deus para nós, nós estamos mergulhando na mente de Cristo, nós estamos entendendo o significado da vida, da existência. Nós estamos começando a entender quem Deus é na nossa vida, né? E que a nossa vida não tem sentido, não tem razão de ser, longe de Deus, apartados, dissociados, divorciados, distanciados de Deus. A Bíblia nos aproxima de Deus. E chegamos à terceira fonte de autoridade nossa, do povo batista, que é o Espírito Santo. Então, a primeira fonte é Cristo como Senhor, as Sagradas Escrituras, a segunda fonte, e a terceira fonte de autoridade, o Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença ativa de Deus no mundo, né? No princípio criou Deus céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Salmo 104, 30 vai nos dizer: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A presença do Espírito Santo é real, é imanente, é presente, é transformadora,
é geradora de novidade entre nós. Então, o Espírito Santo é a presença ativa de Deus no mundo. Quando? Sempre, desde sempre. Por mais que nós entendamos que o Espírito inaugura a igreja, está na igreja a partir de Atos capítulo 2, o Espírito sempre agiu. Sempre agiu. Agiu na criação, agiu na manutenção da vida, da obra criada, e o Espírito sempre foi a pessoa de Deus presente entre os profetas, nos juízes. Na história de Israel, nós vemos a presença do Espírito Santo atuante, dirigindo a história do povo. Então, às vezes a gente fala, o livro de Atos dos Apóstolos deveria, e eu concordo, se chamar Atos do Espírito, concordo com essa afirmação, Atos do Espírito, porque na verdade o Espírito Santo está dirigindo, mas quando foi que o Espírito não dirigiu? O Espírito Santo é a presença ativa de Deus no mundo. É a presença ativa de Deus na experiência humana. Se a gente olha desde a história, antes mesmo de Israel, os homens de Deus, diz que Enoque caminhou com Deus e Deus não fez com que ele conhecesse a morte, o tomou para si. Nós vemos que na história da humanidade que homens andaram com Deus, e eu sinto ali a presença do Espírito Santo presente na vida desses homens. Então, ele é a presença ativa de Deus na experiência humana. Né? Lá em João 14,17, o Espírito virá, né? Virá como consolador, virá para nos orientar. Jesus não vai nos deixar órfãos. O Espírito Santo é Deus revelando a sua pessoa e a sua vontade ao homem. O Espírito Santo é a pessoa de Deus presente em nós, que revela esse Deus Santo e a vontade soberana desse Deus Santo. É a voz da sua autoridade divina. A voz que ouvimos de Deus no nosso coração é a voz do Espírito Santo a falar no nosso coração. E o Espírito Santo é o próprio Espírito de Cristo. Lá em Atos 16, a gente vê Paulo tentando pregar ali na Ásia Menor a palavra de Deus, confirmar as igrejas, as decisões conciliares de Atos 15, mas o Espírito Santo não permitiu, o Espírito de Cristo os impedia. Quer dizer, o autor Lucas deixa bem claro nessa maneira de intercambiar as expressões Espírito de Cristo, Espírito Santo, nos deixa claro que o Espírito Santo é a presença de Cristo na vida da sua igreja. Jesus disse isso, que estou convosco todos os dias. Se ele ascendeu, subiu aos céus, a presença dele efetiva se dá entre nós na pessoa do Espírito Santo, que é a sua autoridade e nos leva a vivenciarmos a vontade de Cristo. Porque a vontade de Cristo para Paulo ali não era ficar restrito à Ásia Menor, era passar para a Macedônia, era chegar na Europa, era levar o evangelho ali para aquelas regiões novas, onde ainda Paulo não havia pisado. Então, é a soberania de Cristo, através da pessoa divina do Espírito Santo. E a Bíblia expressa a vontade do Espírito Santo através da iluminação. Se no passado homens foram inspirados por Deus para registrar a revelação de Deus, hoje nós, homens e mulheres de Deus, somos iluminados pelo mesmo Deus, pela mesma pessoa, o Espírito Santo, para entendermos, compreendermos a vontade de Deus, a vontade de Cristo, através da iluminação. O Espírito ilumina a nossa mente. Ele lança a luz ao nosso entendimento para que nós saibamos para onde caminhar, em que força caminhar e sob qual autoridade caminhamos. O Espírito Santo é aquele que convence os homens do pecado, da justiça e do juízo, como vemos em João 16:8, tornando assim possível, a salvação individual, a obra redentora de Cristo no indivíduo. Então o Espírito Santo é o grande responsável pela salvação do homem.
A salvação é um ato do Deus triuno, né? Deus amou de tal forma que enviou seu Filho, e a obra do convencimento se dá pelo Espírito Santo no coração do pecador, no coração da pecadora. O Espírito Santo habita no coração do crente, como um advogado perante Deus, e é o intérprete para o homem. Jesus diz que o Espírito viria para nos fazer entender todas as coisas. Se nós temos a compreensão do que Deus tem para a sua igreja, do que Deus tem para nós, seu povo, é através da obra do Espírito Santo, da iluminação do Espírito Santo, do direcionamento do Espírito Santo na nossa vida. E, finalmente, né, o Espírito Santo é aquele que atrai o fiel para a fé e para a obediência, e assim produz o fruto do Espírito, fruto de santidade, fruto de amor. Nós só conseguimos ser transformados de dentro para fora, produzir fruto e viver os dons do Espírito pela própria ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazendo as mudanças, os ajustes dentro do nosso ser. Ele vai dirigindo não apenas os nossos pensamentos, mas os nossos sentimentos. Ele vai mudando a nossa maneira de reagir e de interagir com a realidade à nossa volta. O Espírito Santo vai nos moldando de dentro para fora, de tal forma que a pessoa de Cristo seja vista em nós. Por isso que a gente vê, né, prossigo, o apóstolo Paulo, prossigo para o alvo. Prosseguir para o alvo não é só uma questão da objetividade da existência humana, que é chegar até a eternidade, mas a objetividade da vida humana, da existência humana, é sermos transformados no projeto original de Deus para nós. O pecado atrapalhou isso. E o Espírito Santo opera isso na nossa vida. O pecado vai deixando de ter o poder que tinha, e o Espírito Santo vai conferindo em nós as transformações, e a autoridade de Cristo vai se estabelecendo em nós. Então o Espírito Santo dá aos cristãos o poder e a autoridade para o trabalho no reino. Atos 1:8, e recebereis poder ao descer o Espírito Santo sobre vós, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quer dizer, o entendimento do que é o reino, do trabalho do reino, do ânimo, do poder para trabalharmos no reino, vem da presença do Espírito Santo na nossa vida. E ele santifica e preserva os redimidos para o louvor de Cristo. Então, na verdade, o Espírito Santo está promovendo em nós uma obra que aponta para a pessoa de Cristo. Por isso que a gente falou lá no início, né? Não significa que o Espírito Santo é menos importante que Cristo como fonte de autoridade, mas que o próprio Espírito nos chama para si. Ele nos leva a glorificarmos a Cristo. Cristo tem que ser glorificado através da vida nossa, da vida da sua igreja. Essas são as nossas crenças. Nós, povo batista, cremos nisso, né? De que o Espírito Santo ele é humilde, ele não chama para si. Ele aponta a nossa vida para Cristo, e Cristo é glorificado. Né? Cristo é glorificado para o louvor, para a glória de Cristo. E ele exige uma submissão livre e dinâmica à autoridade de Cristo. Né? A gente vê Paulo falando para nós não nos embriagarmos lá em Efésios com um vinho no qual há devassidão, mas nos sujeitarmos ao Espírito Santo. Né? Nos enchermos do Espírito Santo. Deixarmos o Espírito Santo ser a total e completa autoridade de Cristo na nossa vida. E é uma obediência criativa e fiel à palavra de Deus. A palavra de Deus é dinâmica. As coisas não são necessariamente sempre da mesma forma, né? A multiplicidade de pessoas com os seus dons, com suas capacidades, mostra que a glória de Cristo é vista na diversidade. Somos a sua igreja, a unidade. Mas nessa igreja, como Paulo fala, o corpo de Cristo, há uma diversidade de dons, de propósitos. O propósito principal é a glorificação de Cristo.
mas nós podendo sermos nós mesmos. Eu não preciso querer ser igual àquela pessoa não precisa ser igual a mim. Às vezes a gente até tem esses modelos por um momento, mas depois nós vamos nos encontrando no caminho da fé, no caminho em Cristo. O Espírito Santo vai nos dando a identidade que cada um de nós temos. Então, a beleza de Deus é vista dessa maneira na sua igreja, produzida pelo Espírito Santo de Deus. Então, terminando a nossa aula, concluindo, essas três fontes de autoridade. Cristo como Senhor da sua igreja, ele é o cabeça, o apóstolo Paulo diz, ele é a cabeça. Nós somos os membros desse corpo. Ele é a cabeça que rege esse corpo. Esse corpo é nutrido pela palavra de Deus, ele é instruído pela palavra de Deus, ele adquire identidade pela palavra de Deus operada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor da palavra e ele age em perfeita consonância, em perfeita harmonia, em perfeita coerência com a palavra que ele mesmo revelou. Isso é uma bênção para nós, igreja. Sabermos que nenhuma autoridade humana está sobre nós, nenhuma autoridade transitória está sobre nós. Ah, mas é a palavra, foi uma pessoa. Não. Tudo passa, as minhas palavras não passam, Jesus disse. Passarão céus e terra, a obra criada, mas as minhas palavras não passam nunca. Porque como Deus é imutável, a sua palavra é imutável. Como Deus não sofre variação, a sua palavra falada, ela está em perfeita harmonia com o ser de Deus. Então, nós vivemos uma fé sólida, porque é uma fé fortalecida na pessoa de Cristo, vitorioso na cruz do Calvário, uma fé fortalecida na sua palavra que não passa, e uma fé fortalecida por essa presença dinâmica do Espírito Santo na nossa vida, que nos leva a fazermos a vontade de Deus. Eu gostaria que você pensasse nessas coisas. Se na sua vida têm sido essas as fontes de autoridade da sua vida. Se Jesus tem sido no seu dia a dia o Senhor da sua vida. Se a palavra de Deus ocupa um momento e as considerações da sua vida, momentos especiais de consideração. E se o Espírito Santo de Deus, você tem permitido encher a sua vida. Se você não tem se embriagado com os apegos e os apelos dessa existência, se o Espírito Santo tem agido na sua vida, ou será que o Espírito Santo está se entristecendo? Paulo trabalha essas duas questões em Efésios 4:30, ele diz para nós não entristecer o Espírito Santo, no qual nós fomos selados. Nós estamos debaixo do selo, da marca, da presença, da autoridade e da segurança do Espírito Santo. Como que você está vivendo a sua vida? Jesus é o Senhor da sua vida mesmo. As Sagradas Escrituras, elas dão direção para a sua vida, elas são um alimento que você tem se alimentado a cada instante, a cada momento da sua vida. O Espírito Santo tem sido o condutor e o animador da sua existência. Nós vamos orar nesse momento. Eu peço que você feche seus olhos e nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela possibilidade desta aula, dela poder acontecer assim, à distância, de forma virtual. Mas nós sabemos, Pai, que teu Espírito que conosco está, nos leva ao entendimento de todas essas coisas. E nós lhe pedimos, ó Deus, que nós sempre vivamos conscientes e sujeitos à autoridade de Cristo, à autoridade das Escrituras e à autoridade da tua bendita e santa pessoa do Espírito Santo. Ó Deus Todo-Poderoso, seja assim o Senhor, o regente da nossa vida, e que nós sejamos crentes fiéis a Ti, nessa terra tão sedenta dessa revelação do Senhor através da sua igreja. Fica com a tua Igreja Batista Nova Esperança, com cada irmão. E obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor me dá de te servir, de servir a tua igreja.
Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.